Olá, turminha aí de casa. Beijo para vocês. Quero desejar um início de semana abençoado por Deus. Muita saúde, principalmente para todos vocês. Sabemos que estamos vivendo um momento crítico, né, em relação à pandemia da Covid-19. Muitos casos, muitos óbitos e devido a esse contexto, nós estamos ainda com as nossas atividades pedagógicas, educativas, com atividades não presenciais. Então vamos manter todos os cuidados com a nossa saúde, né? Usando máscara, procurando manter o distanciamento, que é muito importante, enquanto a vacina não chega, né? Não fica ao alcance de todos. Bem, minha gente, esta semana a gente vai iniciar o estudo da língua portuguesa revisando os principais assuntos estudados. Para isso, eu elaborei o quê? Eu elaborei uma aula, né, uma videoaula, com comentários e correções das principais atividades, dos principais exercícios que nós desenvolvemos nas aulas anteriores. Então vai ser um momento muito legal, fique atento, porque é um momento para a gente tirar dúvidas em relação aos principais assuntos estudados. Acompanha comigo. Olha, nós temos aqui uma primeira questão que envolve, eu vou aqui destacar para vocês, ó, essa questão diz o seguinte: o termo destacado estabelece no sentido temporal em qual das quatro alternativas? Ora, em todas as alternativas nós temos uma conjunção, né? Isso aqui, essa questão tem a ver com o assunto que nós estudamos, o valor semântico das conjunções. Na letra A, nós temos a conjunção se. Na letra B, na alternativa B, como. Na letra C, ao. E na letra D está destacado aqui a conjunção ou. A questão pede para a gente destacar qual delas tem sentido temporal, indica tempo. Pensa direitinho. Alternativa A, se beber não dirija. Esse se é condicional, não é temporal. Lembram disso, né? Se, caso, são conjunções que indicam uma condicionalidade. Se beber, não dirija. Não está dizendo que não é para dirigir, mas se beber, não dirija, né? Então, se você vai dirigir, não beba. Essa é a orientação que aparece entre as duas orações. Observe que aqui nós temos, nessa oração, não dirija, o verbo dirigir, e nessa outra oração, se beber, o verbo beber. Então, temos duas orações. O se, condicional, não esquece disso. Então, não é a alternativa A. Na letra B, como uma onda no mar, é um verso de uma conhecida canção do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Aí lá para as tantas da música ele disse, como uma onda no mar. Né? A vida vai e vem em ondas, como uma onda no mar. Esse como, logicamente, dá para perceber, é comparativo, não indica tempo, né? O como aí serve para fazer uma comparação. Na letra C, aí sim, nós encontramos a alternativa correta. Ao sair, fecha a porta. Esse ao, estão lembrados da aula que nós tivemos? Ele equivale a quando. Ao sair é o mesmo que dizer quando sair. Então, na letra C, o termo destacado aqui, o ao, tem valor temporal, indica tempo. E a principal conjunção que serve para indicar tempo é o quando. Na letra D, use a máscara ou não assistirá à aula. O ou aqui indica uma exclusão, né? Uma coisa ou outra. Você só vai poder assistir a aula se usar a máscara. Usar a máscara é uma condição para você assistir a aula. Então, use a máscara ou não assistirá à aula. Aí nós temos o ou, que indica alternância, indica exclusão. Resposta correta, portanto, sentido temporal, só na letra C, ao sair, fecha a porta. Vamos acompanhar agora uma segunda questão. Essa segunda questão também traz para a gente o estudo da conjunção. Ó, a gente tem aqui, né, uma charge
em que a paciente aqui diz: doutor, estou com dengue, mas quero muito ir ao baile funk. O doutor responde: calma, vamos tratar de uma doença de cada vez. É um cartoon, né? Que com muito humor, né? Com a linguagem mista, usando a imagem, usando o verbal. As palavras aí aqui representam a linguagem verbal e as imagens, a linguagem imagética. Esse mix, essa mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, que é muito comum nos cartoons, nas charges, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas. Então, o objetivo aí, logicamente, de forma bem humorada, né? Ele trata da questão aí e faz uma crítica à questão do baile funk, como se fosse uma doença também. Mas a questão é, no trecho, mas quero muito ir ao baile funk, a conjunção destacada é que esse mas garante o sentido de adição, oposição, alternância ou conclusão. Ora, ela diz assim: estou com dengue, mas quero muito ir ao baile funk. Ora, a pessoa estar doente, estar com dengue, não cria uma expectativa daquilo que está na segunda oração, de ir para uma festa, ir para o baile funk. Isso só é possível, então são duas coisas contraditórias, adversas. São coisas opostas. Quando eu preciso juntar coisas opostas é estar doente, mas ir para um baile, eu preciso usar um conectivo de adversidade, que é o caso do mas. Então, a resposta correta aqui é letra B, adversidade ou oposição. É a mesma coisa. Esse mas, assim como contudo, porém, entretanto, são conjunções que indicam adversidade, indicam oposição. Acertou quem marcou realmente a letra B, oposição. Nessa terceira questão, a gente faz a análise do poema, né? 2:2:4 do Ferreira Goulart, que foi um poema que nós já estudamos em outra videoaula. É um poema muito conhecido porque nós detalhamos bem a lógica desse poema. Inclusive, estudamos o contexto histórico que fez Ferreira Goulart a escrever o poema, né? Vocês estão lembrados? O contexto aí era o quê? Um momento de repressão, regime de ditadura no país, né? E as pessoas se sentiam sufocadas porque as pessoas não tinham o seu direito de liberdade, nem a liberdade política, nenhuma liberdade social. Atrelado a isso também existia na época ainda uma crise econômica que levava a uma carestia, né? O aumento de preços, e isso criava o quê? Uma espécie de pessimismo, de angústia nas pessoas naquela ocasião. É nesse contexto que Ferreira Goulart escreve o poema 2:2:4. Então, com base no que o poema é apresentado, temos aqui 1, 2, 3, 4 proposições, 4 afirmativas. Vamos analisar. Quais as afirmativas são corretas em relação ao poema de Ferreira Goulart? A proposição 1 diz que o eu lírico do poema denuncia custo de vida elevado e a falta de liberdade de expressão, nem liberdade política. Isso é correto no poema? Sim, isso é correto quando ele diz, há uma denúncia. Esse poema do Ferreira Goulart é um poema de engajamento social, de denúncia. Ele vai denunciar essa situação, né, de um custo de vida elevado, de uma falta de liberdade de expressão, né, que a ditadura acabava por impor às pessoas. Então havia essa falta de liberdade política e essa falta de liberdade de expressão. Ele diz, como 2 e 2 são 4, quer dizer, ele parte de uma comparação com o conectivo como aqui, uma comparação baseada numa certeza, 2 e 2 são 4, uma certeza matemática, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, já na primeira estrofe do poema, a gente já percebe que esse item 1 aqui, ele é correto. O eu lírico, que é aquele que fala no texto poético, ele denuncia custo de vida elevado
e a falta de liberdade de expressão e de liberdade política por parte das pessoas naquela ocasião. Item 2 diz: a postura do eu lírico é de total pessimismo. A postura do eu lírico é de total pessimismo. Essa afirmativa é correta em relação ao poema? Analisa direitinho, pensa direitinho. Olha o que ele diz. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Ó, isso aqui, ó, que ele repete. Ó. Sei, na última estrofe. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Ora, ele diz que vale a pena viver. Vale a pena acreditar. Mesmo diante do pão ser caro. Por que ele usa o pão? O pão simbolizando aquele alimento, né? Aquele produto que as pessoas consomem diariamente. Se o pão está caro, outras coisas estão caras. Né? A própria liberdade de expressão ela não existe devido ao regime de ditadura que era imposto ao país na época. Mas ele diz, viver vale a pena. Então, a ideia de pessimismo aqui não existe por parte do eu lírico. Pelo contrário, a visão dele é uma visão animadora. Apesar das dificuldades, ele acredita que viver vale a pena. Então, é um poema encorajador. É um poema otimista. Na terceira afirmação se diz: embora o pão seja caro e a liberdade pequena, a conjunção embora estabelece um sentido concessivo. Isso é verdade, minha gente. Estão lembrados da concessão? O que é a concessão? Aquela quebra de expectativa é quando você liga duas orações que parece que o que se afirma na primeira não pode ser, né, a causa para gerar a consequência daquilo que se afirma na segunda oração. Vejam aqui quando a gente observa na primeira estrofe mais uma vez. Ele diz, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora, a conjunção, embora o pão seja caro. Ora, se o pão é caro e a liberdade é pequena, não era de se esperar que a vida valesse a pena. Estão percebendo? Então, por isso que ele usa o embora, porque ele está juntando duas orações que são antagônicas, que parecem não fazer sentido. O uso da conjunção embora justamente fortalece essa quebra da expectativa. Então, grave aí, embora é uma conjunção concessiva. Entenderam aí o que é a concessão, né? Então, nós temos o item 1 correto e o item 3 correto. Já o item 4 é totalmente incorreto. Ele diz, o poema não apresenta nenhum teor crítico. Como é que esse poema não apresenta teor crítico, caríssimos estudantes, meus queridos estudantes? A criticidade do eu lírico está presente aí, né? O texto, o tempo todo, denuncia problemas sociais que o país enfrentava, né? Carestia, né? Falta de liberdade de expressão, falta de liberdade política. Esse é um tipo de poesia, como eu falei, de engajamento social, né? É a poesia que mexe com a realidade. É um poema modernista, porque é um poema que se preocupa justamente com a vida, se preocupa com as pessoas, se preocupa com o social. É a chamada poesia de engajamento. Ok? Então, correto em relação ao poema, item 1, item 3. Passemos para a próxima questão. Agora nós estamos aqui diante de uma questão que vai falar sobre as vanguardas europeias. Foi outro assunto que nós estudamos, né? Observe a imagem abaixo. Nós temos essa imagem aqui, né, conhecida como urinol. Também ela tem um título na verdade, o título dela é A Fonte, né? É uma imagem, um trabalho de 1917 de Marcel Duchamp. Então, Marcel Duchamp, com essa imagem, a fonte, conhecida como urinol, né? ele quer expressar algo, né? O que é que ele quer com isso? Aí veja o que a questão 4 nos apresenta. Essa questão 4 diz assim: a imagem se enquadra no chamado ready-made. Presta atenção nesse termo aqui, ready-made, que consiste em extrair um objeto de seu uso cotidiano e, com poucas alterações, atribuir-lhe um valor estético. Ora, se pegou, né, o mictório, urinol, né, ele chamou de a fonte,
tirou do seu uso cotidiano, todo mundo sabe para que serve um mictório, né? E acabou por alterar esse uso, dando a ele um outro valor, um outro sentido, né? Um sentido estético. Então, a vanguarda europeia, as vanguardas europeias, nós tivemos videoaula falando sobre isso, vocês estão lembrados, né? Vanguarda europeia justamente era um conjunto de expressão, tanto nas artes, né? Nas artes como modo geral, na pintura, assim como na literatura, que tinha um objetivo, né? Diante de um cenário também de muita dor, de muito pessimismo, né? Diante de um período de guerra e pós-guerra, esses autores, esses artistas, eles começam a expressar um sentimento de negação das coisas, né? Um sentimento de uma certa desilusão diante de tudo que se vivia, diante de tudo que se apresentava. Então, uma busca, muitas vezes, por um novo, né? Por um diferente. E as vanguardas europeias serviram para isso. Então, diante desse cenário, que a gente viu aí com essa imagem à fonte, é uma característica de qual vanguarda, né? Essa característica do chamado ready-made. Você tirar um objeto do seu uso cotidiano e atribuir a ele uma outra estética. Acertou quem marcou a letra D. Isso é do dadaísmo, né? Isso é uma estética, isso era um comportamento dadaísta. Letra D é o gabarito dessa questão. Passemos para uma outra questão. Nessa questão, a gente tem um quadro, né? As Senhoritas de Avignon. É um quadro de 1907, do pintor Pablo Picasso. A questão 5 diz para a gente: o movimento se caracteriza por representar a realidade através de formas geométricas. Grava bem isso aí, né? Qual era a corrente de vanguarda que usava na pintura as formas geométricas? E pelo abandono da perspectiva. Pablo Picasso foi um grande representante desse tipo de pintura. Surrealismo, futurismo, expressionismo ou cubismo? Ah, claro, claro. Letra A, cubismo. Muito bem, ó. Cubismo era justamente essa escola, essa corrente de vanguarda que tinha como objetivo, justamente, principalmente na pintura, o uso dessa figura, das figuras geométricas, das formas geométricas, abandona a perspectiva. A gente pode observar aqui, ó, nesse quadro, As Senhoritas de Avignon, como ele usa formas geométricas na pintura. Em todo momento aqui, ó, a perspectiva sai, ele começa a usar essa geometrização na arte, ó, o corpo dessas mulheres, como elas são colocadas de forma não de acordo com a perspectiva, mas sempre usando elementos geométricos mesmo, né? Um círculo, um triângulo, um retângulo e também uma certa deformação, muitas vezes, na própria arte, justamente para descaracterizar a perspectiva mais real dessas obras de arte. Então aí, esse quadro, o Pablo Picasso, era o grande nome do cubismo. Vamos para uma próxima questão. Bem, aqui a gente tem uma pintura, né? Um quadro muito conhecido, O Grito, do Edvard Munch. E ao lado desse quadro nós temos também uma outra pintura, né? Um quadro do Van Gogh, Vicente Van Gogh. Esse segundo quadro aqui do Van Gogh se chama Homem Velho. Esse quadro do Van Gogh, assim como esse primeiro aqui, né, O Grito, do Edvard Munch, é muito característico, essas duas obras, de uma outra corrente de vanguarda europeia, né? Aí vocês devem estar pensando, e eu vou perguntar a vocês, que corrente seria essa? Que corrente seria essa? É cubismo? É expressionismo? É futurismo? É dadaísmo? Ou é o surrealismo? Acertou quem marcou expressionismo, justamente devido a essa carga expressiva que aparece aqui na imagem. Veja que há uma perspectiva de deformação da imagem. Ó. O grito, a gente vê aqui uma pessoa, né? A gente percebe assim que é uma pessoa, mas ela está, a pintura procura sair dessa visão real, né? A expressão desse mundo, desse universo subjetivo.
que vai denotar a ideia de aflição, de desespero, o uso de cores fortes nos quadros, para o quadro também, ó. Esse fundo aí com cores fortes, essa deformação era típica do expressionismo. E esse sentimento de subjetividade, de desespero, de desilusão, de solidão, está presente aqui nessa segunda obra também, na obra de Van Gogh aqui, ó, O Homem Velho. Dá para perceber, fazer uma leitura, né? A gente pode tentar imaginar aí uma série de sentimentos que esse homem pode estar passando com essa cabeça baixa, com a mão no rosto, como se fosse de agonia, de aflição, de desespero, de solidão, de desesperança. Duas obras, né? Dois pintores diferentes, mas que representam a vanguarda chamada expressionismo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão, né? Onde nós corrigimos as atividades anteriores. E a dica que fica continua forte aí assistindo as videoaulas, responde a atividade sempre no formulário Google, garante tua presença nas aulas, garante tua participação e qualquer dúvida, né, aciona lá no privado. Bons estudos, galera!